palavra do Senhor, então, Gênesis, do capítulo 4. Os sermões anteriores, do capítulo 1 e do capítulo 2 e 3, eles estão no canal da igreja, se os irmãos depois quiserem assistir, né? A gente falou sobre a criação, falamos sobre o jardim, falamos sobre trabalho, falamos sobre casamento. A mensagem ficou modéstia à parte, mas eu acho que ficou muito bem ali explicado sobre o casamento no capítulo 2. Depois a gente falou sobre a origem da queda e as suas consequências no capítulo 3. Então, tudo isso tem gravado, né, pela tecnologia, a gente tem essa oportunidade, dá para o irmão voltar e assistir também. Hoje a gente vai começar, então, aonde a gente parou, a gente vai retomar de onde a gente parou, que é no capítulo 4. A gente vai ler do verso 1 até o verso 16, aonde ocorre o primeiro assassinato, o primeiro homicídio. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 4, verso 1. Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher. Ela engravidou e tendo dado à luz Caim, disse: alcancei do Senhor um filho homem. Tornou ela a dar à luz outro filho, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta, mas não acolheu Caim e sua oferta. Por isso Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste? E por que está com o semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante, mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Então Caim disse a seu irmão Abel: vamos ao campo. E enquanto estavam no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. E o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei, por acaso sou guarda do meu irmão? E Deus prosseguiu: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora, maldito és tu, serás afastado da terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando cultivares a terra, ela não dará mais sua força. Serás fugitivo e vagarás pela terra. Então Caim disse ao Senhor: a minha punição é maior do que a que posso suportar. Hoje me expulsas da face da terra, também me esconderei da tua presença. Serei fugitivo e vagarei pela terra, e quem me encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: 7 vezes recairá a vingança sobre quem matar Caim. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que ninguém que o encontrasse o ferisse de morte. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Mantenha sua Bíblia aberta, mas vamos orar novamente. Pai, em nome de Jesus, Senhor, pedimos a tua mão sobre nós. Como aqui, ó Deus, já foi declarado anteriormente, Deus, pedimos que a tua graça seja derramada sobre nós e que teu Espírito Santo venha, Deus, sobre nós, nos dando entendimento da tua palavra. Ó Pai querido, perdoa os nossos pecados, Senhor, e abre, Senhor, os nossos corações a receber a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra, Deus, possa gerar vida dentro de nós, Senhor. Ó Deus querido, fala conosco, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz e carecemos, ó Pai, não apenas de ouvir a tua voz, mas de atender ao teu chamado. Em nome de Jesus, que nosso coração não seja endurecido, Senhor, mas que nosso coração esteja sensível ao teu chamado, à tua advertência, e possamos voltar, ó Deus, até a tua presença, arrependidos de nossos pecados, ó Deus, e totalmente submissos à tua vontade. Nós oramos assim, no nome santo de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Os irmãos podem se assentar. O que nós estamos lendo nessa sessão, nesses poucos versículos aqui do capítulo 4? Primeiro, quem foi que escreveu Gênesis?
Gênesis foi escrito por Moisés. Segunda pergunta importante para a gente entender o texto: para quem o texto foi escrito? O texto foi escrito para o povo de Israel. Em que circunstância o texto foi escrito? Durante a peregrinação, quando o povo sai do Egito e está indo em direção à terra prometida, a Canaã. Entender quem escreveu, para quem escreveu e o momento em que esse texto é escrito é muito importante para a gente entender o propósito de Moisés. Lá no final desse sermão eu vou falar sobre isso. O propósito de Moisés ao trazer essa história para o povo de Israel, para a instrução do povo, para a orientação do povo. E de que maneira essa história, então, pode nos ensinar qual é a transformação que esse texto está propondo para as nossas vidas. Certo? Entendido isso, a gente pode entrar um pouco mais no texto agora. Quando o texto fala sobre Adão conhecer intimamente Eva, sua mulher, ele está falando de Adão e Eva terem a relação sexual. O casal, então, tem uma relação sexual e, como fruto, nasce Caim. Eva, admirada por aquilo, diz: alcancei do Senhor um filho homem. E aqui há toda uma construção de pensamento, de raciocínio, a partir dessa afirmação dela. Por que isso é importante? Nós acabamos de sair do capítulo 3, e o capítulo 3 narrou o início da queda do homem, o pecado. Quando o pecado entra na raça humana, o que é que Deus diz para eles? Olha, se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Quando Deus está tratando do pecado de Adão e Eva, ele diz para Eva, lá no versículo 15 do capítulo 3, ele fala assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Aqui a gente tem o início, o que os teólogos chamam de proto-evangelho, a primeira anunciação do filho da mulher, do descendente que viria e que esmagaria a cabeça da serpente, o que venceria o poder do pecado sobre eles, o que traria alívio para a sua carga. Veja que quando ele fala para Adão, ele fala assim: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tirado. Fala da fadiga, da dificuldade que eles então teriam de viver. E esse descendente da mulher não apenas traria a anulação do poder do pecado, mas o alívio, o descanso. O descanso. Por que isso é importante, pastor? Porque a queda acontece em qual dia? No 7º dia, no tempo do descanso. Então, no tempo do descanso, o descanso é interrompido. O descanso é quebrado por conta do quê? Do pecado do homem. Então agora ele irá trabalhar e ele irá se fadigar do trabalho. Ele não só trabalhava no jardim, mas esse trabalho trazia alegria, era um trabalho que trazia realização, era um trabalho que trazia satisfação, contentamento, mas ele agora continua trabalhando, porém esse trabalho traz fadiga e cansaço. E é isso que ele está falando para ela. Olha, mas vai nascer de você um descendente. Então vejam, qual é a promessa? Isso tem tudo a ver com o texto do capítulo 4, tá, irmãos? Então preste atenção em mim, para a gente poder entender o capítulo 4 e a importância dele. A promessa é, vai nascer o quê? Um descendente. Vai nascer um filho. Esse filho vai ferir a cabeça da serpente. Esse filho, então, vai restaurar a condição caída de Adão e Eva. Entendemos? Estamos juntos até aqui? Amém? Sim? Se não entender muito bem, porque eu sei que essa parte é um pouco complicada, coça a nuca que eu vou entender que você está me dando um código, vou tentar explicar de outro jeito. Porque a gente precisa chegar junto no capítulo 4. Eu ainda não entrei no capítulo 4. Só estou querendo mostrar para os irmãos o seguinte: quando Deus diz para Eva, da sua descendência nascerá um descendente, o que ele está dizendo para ela? Você não vai morrer imediatamente. Você vai viver por tempo suficiente para gerar, para ser mãe. Dá para entender isso? Aqui eles já se assustam. Por que eles se assustam?
Porque Deus havia dito o seguinte: vocês, quando comerem, vão morrer. Deus não está dizendo que eles não vão morrer, está dizendo que eles não vão morrer agora. Está dizendo que antes disso virá alguém, um descendente. E esse descendente, nós sabemos, é claro, que é Jesus, ele está apontando para Jesus aqui, mas Eva não sabe disso, certo? Eva não conheceu Jesus, certo? Adão também não, certo? Então, o que eles estão esperando? Quem arrisca? O próximo filho. Deu para entender? Olha só, vou repetir. Eles caíram. E aí Deus diz: olha, você não vai morrer imediatamente. Com outras palavras, você vai gerar. E da sua descendência vai vir um filho que vai pisar a cabeça da serpente, ou seja, ele vai anular o poder do pecado e vai restaurar a condição de vocês, a condição caída, vai nascer. Adão e Eva não conhecem Jesus, então o que eles estão esperando? Vai nascer, e no que nascer o filho, esse menino vai resgatar a gente da nossa condição. Simples assim. Então, quando Caim nasce, o que Eva está esperando que é? Quem ela está esperando? O filho, o descendente. Ela está esperando a promessa. Ela está aguardando essa semente. Essa semente. Irmãos, entender isso é muito importante para o entendimento da Bíblia em diversos outros textos. Se você realmente se concentrar aí para entender o raciocínio do que eu estou falando, muitos outros textos na Bíblia vão ser mais fáceis de ser compreendidos. Por quê? Porque ao longo de toda a Escritura Sagrada, nós estamos perseguindo a semente. Vou repetir. Ao longo de toda a Escritura, os autores bíblicos estão perseguindo a semente prometida. Que semente prometida é essa? O descendente que viria para pisar a cabeça da serpente, para anular o poder do pecado e restaurar a nossa condição caída. Então, por isso é tão importante quando você está lendo a Bíblia e fala, e fulano gerou ciclano, e ciclano gerou Beltrano, e Beltrano gerou não sei o quê, e não sei quem gerou não sei o quê. Aí você pensa o quê? Bom, isso aqui deve ser sugestão de Deus, para quando eu tiver um filho, escolher um nome desse. Né? Você fica pensando, vou botar Mahalaleel. Se eu tiver um menino, vai ser Mahalaleel. Você fica pensando nesses nomes, né? Máquina de Bai. Esdras 10:40, né? Máquina de Bai, Sassá e Sarai. Não me pergunte como eu ainda tenho isso decorado, desde os 11 anos. Ficou na minha cabeça registrado. Esdras 10:40, Máquina de Bai, Sassá e Sarai. Para quê? Não faço a menor ideia. Aí você vem para um culto como esse, o pastor está falando, eles estão perseguindo quem? A semente, para achar quem? O descendente. Que descendente é esse? Aquele que foi prometido desde a queda no jardim. Estamos juntos? Amém? Então, olha agora, a gente vai reler as palavras de Eva, e olha a importância que as palavras de Eva ganham agora. Alcancei do Senhor um filho homem. Alcancei do Senhor, finalmente chegou. Vai ser esse. É o que ela acredita. Vai ser esse. Esse em que vai pisar a cabeça da serpente, esse vai oferecer um sacrifício aceitável ao Senhor, e esse aqui vai nos restaurar da nossa posição caída. Não, infelizmente, não é Caim. O capítulo 4, então, vai registrar a descendência de Caim, certo? Como o primeiro filho, então, de Adão e Eva, mas também vai registrar como a maldade se multiplicou sobre a terra. A sua descendência, a descendência de Caim, é caracterizada pela desobediência ao Senhor. Pela desobediência ao Senhor. Vou repetir. A descendência de Caim é caracterizada pela desobediência ao Senhor. Já no capítulo 5, que nós ainda vamos ver, se o Senhor nos permitir, Jesus não voltar antes. No capítulo 5, nós veremos a descendência de Sete como aqueles que invocam ao Senhor. Então, no capítulo 4, a descendência dos que desobedecem. No capítulo 5, a descendência dos que invocam ao Senhor. É de propósito? Pode ter certeza que é de propósito. Tá bom? Nesse fragmento que nós estamos lendo,
nós estamos vendo o cumprimento da palavra de Deus. Por quê? O cumprimento da palavra de Deus. Por quê? Porque o que foi que Deus disse? Porém, inimizade, ou seja, briga, rivalidade, entre o quê? Entre a tua descendência e o seu descendente. É o que diz, é o que Deus disse no versículo 15 ainda, que eu estou falando do capítulo 3. Porém, inimizade. O que é que nós estamos vendo então nesses versículos que a gente leu aqui do 1 ao 16? A gente está vendo a inimizade que Deus falou que colocaria. Ué, pastor, mas eu achei que era entre o homem e Satanás? Não. Ele está falando da descendência dos desobedientes e da descendência dos obedientes. A descendência dos desobedientes está na representação da descendência da serpente. A gente precisa olhar para o texto com o olhar do destinatário original, das pessoas que pegaram esse texto pela primeira vez. Eles estão tratando de diabo aqui? Sim ou não? O texto falou algum momento de diabo? Não. O texto está falando sobre quem? Sobre alguém que obedeceu a Deus e ofereceu um sacrifício aceitável, e alguém que desobedeceu a Deus e ofereceu um sacrifício que não foi aceitado, nem o que ofereceu o sacrifício e nem o sacrifício que foi oferecido. Então ele está falando de duas descendências diferentes. Uma é aceita pelo Senhor, a outra é reprovada pelo Senhor. É disso que ele está falando. E essa inimizade é uma inimizade que tem uma representatividade para Israel muito importante. Muito importante. Por quê? Eles vão entrar onde? Eles saíram do Egito e vão para onde? Para a terra prometida, para Canaã. Só que quando eles chegam em Canaã, eles ficam com a terra lá numa boa? Tranquilos, chegam lá, vamos morar aqui e tal, criar nossas fazendas, criar galinha, plantar uma mandioca. Não, eles chegam lá e tem guerra. E contra quem é essa guerra? Contra os cananeus. E o que representam esses cananeus? Os descendentes de Caim, os filhos da desobediência, que estarão em guerra, em inimizade contra os filhos da obediência. Os descendentes de Abel, de Enos, a descendência que invoca o nome do Senhor. Percebeu? Estamos juntos até aqui, amém? Então não é a história apenas de um assassinato entre irmãos, é muito mais do que isso. Existem elementos que estão sendo representados aqui na figura dos dois. Mas é claro que essa história aconteceu. Agora, Moisés está pegando essa história para trazer uma lição maior do que essa história. E é isso que eu quero que a gente chegue juntos aqui. Então, a estrutura desse texto é muito tranquila. A gente pode pensar nessa estrutura, como esse texto é apresentado, por diálogos, por conversas. Primeira apresentação de Caim e Abel. Isso vai do 1 ao 5. A gente vai explicar devagarzinho. Depois, entre Caim e Deus. Um diálogo entre Caim e Deus, versos 6 e 7. Depois volta de novo para Caim e Abel, verso 8. E depois volta de novo para Caim e Deus. Então, Caim e Abel, Caim e Deus. Caim e Abel, Caim e Deus. É como o texto se desenvolve. Vamos ver isso junto? Bom, primeiro, eu estou dizendo para você, Caim e Abel, porque ele vai apresentar quem são os dois e o sacrifício, a oferta que os dois fazem. Isso vai do 1 até o verso 5. Vamos ler a partir do 2. Diz assim: tornou ela a dar à luz outro filho, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel trouxe da gordura das primeiras crias das suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta, mas não acolheu Caim e sua oferta. E por isso Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Só até aqui. O que ele está dizendo para nós? Primeiro, essa expectativa de Eva sobre Caim, de que ele fosse o descendente que pisaria a cabeça da serpente, certo? Depois fala também dessa alegria dela de poder gerar, de conceber.
de exercer o seu papel de mãe, de dar à luz a um filho. Depois, ela vai mostrar também para nós a consciência que Eva agora tem de que depende do Senhor. De que aquela ideia de que eu posso fazer por mim mesmo o que eu quiser, não trouxe um resultado muito bom, não. Veja que ela fala assim, ó, alcancei do Senhor um filho varão. Aqui é uma relação de dependência. Quem foi que me deu esse menino? Foi o Senhor. Agora, parece que a ficha caiu, vamos dizer assim, para Adão e Eva, de que essa coisa de eu vou por mim mesmo, eu faço o que eu quiser, e é isso que vai me trazer felicidade, não é bem assim não. Agora parece que ela está mais consciente dessa dependência que tem do Senhor. Alguma coisa, né, gerou uma luz nela, essa repreensão do Senhor parece que trouxe algum resultado. E agora ela fala isso. Mas o ponto principal aqui é apresentar para nós Abel e Caim. Caim vai ser o agricultor, vai seguir o caminho de seu pai, ali cuidando da lavoura, e Abel cuidando dos animais. Nesse primeiro momento, o que o autor está mostrando para nós é o mandato cultural. O que é isso, mandato cultural? É o exercício do poder do homem sobre a natureza e sobre as ciências. Então, o homem vai começar a desenvolver trabalho, ciência, sabedoria, governo sobre a terra. E no que ele vai fazer isso, ele faz isso para a sua sobrevivência, mas ele também faz isso para a glória de Deus. É o que a gente chama de mandato cultural. Por exemplo, você pode estudar física? Claro que pode, né? Biologia, química, engenharia, computação, certo? Você pode aprender essas ciências, não pode? O homem, ao longo das eras, né, da história, foi desenvolvendo essas ciências e foi gerando habilidade sobre isso, e com isso ele foi fazendo o quê? Foi exercendo o que Deus disse para ele para exercer, que era o quê? Que era domínio sobre a natureza e sobre os animais. Nem sempre o homem faz isso para a glória de Deus, mas Deus disse que o homem faria isso, sim ou não? Deus deu esse poder, essa capacidade ao homem. Deus disse para ele para que ele fizesse isso. Ali, antes da queda, era para que o homem fizesse isso para a glória de Deus. Infelizmente, hoje o homem exerce o seu mandato cultural para a glória de si mesmo. É interessante a gente pensar nisso. Essa capacidade que nós temos de fazer o que fazemos, fazemos para a glória de quem? Passou um certo tempo, verso 3, e fala que eles trouxeram uma oferta. A oferta de Caim foi reprovada. A oferta de Abel, não. Alguns detalhes aqui para a gente pensar junto. Primeiro, o que foi que Caim trouxe? A Bíblia só fala que ele trouxe do fruto da terra. Estou lendo o verso 3. Já na oferta de Abel, a Bíblia descreve um pouco mais e fala assim: trouxe da gordura das primeiras crias das suas ovelhas. Veja que há um qualitativo maior para essa oferta de Abel. Então, a ideia é, Caim trouxe do fruto, trouxe do fruto da terra, produziu, está aqui, é isso, está aqui diante do Senhor. E Abel teve o cuidado de não apenas oferecer a Deus do que ele produzia, do que ele trabalhava, mas teve o cuidado de trazer das primeiras crias das ovelhas, dando uma ideia de que ele separou para o Senhor aquela que seria a melhor parte para Deus. E ele apresenta isso diante do Senhor. Deus aceitou Abel. É claro aqui que Abel trouxe do melhor. O texto de Hebreus, capítulo 11, vai dizer para nós que a oferta de Abel foi aceita porque ele a trouxe com fé. Dá para nós um outro elemento aqui também, que é a fé, essa entrega, essa submissão a Deus, de apresentar ao Senhor e se submeter às suas ordens, em adoração. Então, Abel, carregado por essa fé, apresenta do melhor que tinha. E Caim? O que a Bíblia vai dizer sobre Caim é que ele não agiu bem.
Fala assim, ó, se procederes bem, não será restabelecido o teu semblante, mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta. Aqui é Deus falando com Caim do porquê que ele ficou furioso. E aí ele dá a dica para nós do porquê que a oferta não foi aceita. A oferta de Caim não foi aceita porque era fruta, vamos dizer assim, porque era, legumes e vegetais. Não é por causa disso. A oferta de Caim não foi aceita porque o coração de Caim, ao oferecer ao Senhor, era um coração errado. Havia uma disposição errada no coração de Caim. Por isso que Deus não aceitou. Deus não aceitou nem a oferta, onde não há o cuidado de oferecer a Deus o que tinha de melhor, e não aceitou o ofertante, porque o coração do ofertante também estava errado. Então Deus reprova tanto a oferta, não porque era o fruto, mas porque não houve o cuidado de oferecer a Deus o que se tinha de melhor, por isso que ele foi reprovado. Não tem nada a ver, Deus não aceitou Abel porque era um animal, e Deus não aceitou Caim porque eram os frutos da terra. Isso está errado, porque quando Deus vai instituir o culto em Israel, eles oferecem tanto oferta para expiação do pecado, que era um animal morto, como ofertas de gratidão, que eram ofertas pacíficas, que eram ofertas de cereais da terra. E Deus aceitava os dois tipos de oferta. Então, isso não quer dizer que Deus não aceitou por causa dos frutos. Deus não aceitou por conta do coração de Caim. Seu coração foi reprovado. O que foi reprovado naquele dia não foi apenas a qualidade dos frutos ofertados, mas a qualidade do coração que ofertou. Isso é algo importante para a gente perceber. Com que coração eu me disponho a adorar a Deus? Irmão, isso é muito importante. Isso é muito importante. Com que coração eu me disponho a servir ao Senhor? Isso importa para Deus. Para Deus não importa apenas o que a gente faz. Se a gente pensa só no que a gente faz, a gente está errando. Para Deus isso não é apenas o que você faz. Porque eu vim à igreja, porque eu cantei louvores, porque eu apresentei os meus... Ainda bem que a gente já fez um momento de dízimos e oferta. Porque aí você não vai achar que eu estou falando isso por causa do dízimo e oferta. Eu apresentei, meu Deus. Ok, você fez essas coisas. Mas a questão aqui que esse texto nos chama a reflexão é: com que coração você se dispôs a fazer isso? Porque isso para Deus importa. Entende? Não é apenas você fazer o certo, mas é com que coração você se dispõe a fazer. Isso faz diferença para Deus. E é isso que faz com que Deus, muitas vezes, olhe para a nossa oferta, e às vezes essa oferta, ela não tem a ver com a quantidade da oferta. Aqui não fala da quantidade do que foi oferecido, aqui fala da qualidade do que foi oferecido, percebe? Não tem a ver com a quantidade. Eu fui aceito porque ofereceu muito a Deus. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas a qualidade com que foi oferecido a Deus, isso importa. Eu posso, por exemplo, cantar louvores e eu sou desafinado, eu vou cantar mal, certamente eu vou estragar a música. Mas com que coração eu ofereço esses louvores a Deus? Isso faz diferença. Isso faz diferença. Então eu não tenho muito para contribuir, mas eu contribuo aqui com um pouco do que eu tenho, eu compartilho do que eu tenho. Não tem a ver com a quantidade, mas com que coração você vem ao altar? É um coração carregado de fé de que Deus está cuidando da sua vida, como a gente cantou aqui. E se Deus está cuidando, Ele vai prover o que amanhã eu precisar. Então eu não preciso reter o dinheiro mais do que me é devido, com aquele medo de que vai faltar. Não, eu tenho fé de que Deus vai cuidar de mim o que amanhã eu precisar. Eu tenho fé na provisão. Eu tenho fé num Deus que segura a minha vida, que guarda a minha vida. Então, enfim, eu estou dando um exemplo aqui da questão da oferta, do momento ofertório, mas os exemplos vão ao universo. A gente pode pensar aqui em diversos exemplos para isso. E a questão sempre é: com que coração? Com que coração? A Bíblia vai dizer que Abel foi aceito porque seu coração foi carregado de fé. Hebreus 11:4. Em Salmos 51:17, o salmista vai dizer que o sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. É o espírito quebrantado.
Caim não ouve a repreensão do Senhor, a advertência do Senhor. E aí no verso 6 e 7, Deus fala assim: então o Senhor perguntou a Caim: por que tiraste? Por que está com o teu semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante. Mas se não proceder bem, aí vem a advertência: o pecado jaz à porta. Essa é a primeira vez em que o pecado é mencionado, e ele é mencionado como se fosse uma pessoa, como se fosse um personagem dessa história, como se fosse um lobo esperando atrás da porta para devorar. O pecado jaz à porta. Igual quando você vai na casa de alguém que tem cachorro, você fica com medo de ir no quintal. Então, o cachorro jaz à porta ali, vai te morder. Você sair, ele te pega. É como se fosse representado mesmo por essa ideia de um predador que está à espreita, esperando uma oportunidade para segurar ele. O pecado jaz à porta. O desejo dele, e a palavra desejo aqui é a mesma usada no verso 16, Texucã, o desejo de usurpar, o desejo de tomar algo que não é dele. O pecado deseja usurpar, deseja tomar para ele algo que não é dele. Jaz à porta, será contra ti, contra você, mas tu deve dominá-lo. E a palavra que aparece também é de propósito, igual no verso 16, a palavra marchal, significa exercer domínio com governo, com autoridade. Então está dizendo assim, o pecado vai agir contra você a fim de te tomar para ele. E você deve fazer o quê? Você deve, então, governá-lo. Você deve dominá-lo. Depois desse diálogo, entramos na terceira parte do diálogo. E aqui a gente volta para Caim e Abel, apenas no verso 8, para dizer: então Caim disse a seu irmão Abel: vamos ao campo. E enquanto estavam no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Primeiro assassinato, agora a depravação do pecado ganha uma forma ainda mais tenebrosa. A demonstração da natureza pecadora que nós herdamos de Adão por conta da queda. É isso que Moisés está mostrando para o povo de Israel. Olha como depois da queda nós nos depravamos. Olha como depois da queda o pecado fez a humanidade descer ladeira abaixo. E a gente vai ladeira abaixo. Quando a gente for lendo capítulo 5, capítulo 6, a gente vai vendo ladeira abaixo. Até que Deus dá um basta e fala o quê? Vou eliminar a raça humana da terra, e aí vem o dilúvio. Então o que a gente está vendo é ladeira abaixo. E aí ele está mostrando para nós isso. Nesse pequeno versículo mostrando que, sem justificativa, sem uma desculpa válida, ele mata o seu próprio irmão. Pensa um pouco sobre isso, irmão. Pensa um pouco o que esse texto está trazendo para nós. Uma pessoa matar o seu irmão, seu próprio irmão, sangue do seu sangue. Tamanho é o pecado, tamanha é a depravação, a corrupção humana. É isso que Moisés está tentando chamar a atenção do povo de Israel. Olha para o tamanho da corrupção humana, olha como o coração do homem é corrompido pelo pecado, onde ele é capaz de tirar a vida do próprio irmão. Próprio irmão. A partir do verso 9, o texto volta para tratar de Caim e Deus, e agora o diálogo é maior. Ele vai falar: e o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, teu irmão? Deus sabia onde é que estava Abel? Deus é um Deus desinformado? O que está perguntando para Caim? Faz sentido? Se ele sabe de tudo, vai perguntar para Caim? Ele quer que Caim perceba o que fez. Deus é tão misericordioso. Olha só, Deus é tão misericordioso que advertiu a Caim antes dele pecar. Sim ou não? Advertiu e disse o que aconteceria. E agora Deus é tão misericordioso que até na hora de tratar do pecado, Deus está fazendo perguntas para que Caim venha à consciência, para que Caim possa cair em si. E há um paralelismo muito interessante da gente pensar com o capítulo 3. Porque quando Deus vai até o jardim, a Bíblia fala que
Adão ouve a sua voz e se esconde. E aí Deus pergunta a Adão: Adão, onde estás? E aí o que Adão responde? Ouvi tua voz, tive medo e me escondi. Ué, por que você se escondeu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Claro que Deus sabia, sim ou não? Mas Deus queria que Adão percebesse o mal que ele havia feito e como isso havia distanciado ele do seu relacionamento com Deus. E Deus está fazendo a mesma coisa, esse coração misericordioso de Deus está fazendo a mesma coisa com Caim. E então ele fala, e aí Caim responde: não sei, por acaso sou guarda do meu irmão? Ó, desaforo, deboche, né? Para mostrar mesmo que assim, como Adão e Eva pecaram e eles tentam culpar ao outro, agora a coisa se torna pior. A depravação está indo ladeira abaixo. Então, ele não só culpa o outro, como ele culpa o próprio Deus. Ele fala assim, não sou por acaso sou guarda do meu irmão, porque quem é que cuidava deles? Deus. Então, se isso aconteceu com ele, a culpa é de quem? De Deus. E Deus prosseguiu: que fizeste? Mesma pergunta que ele fez para a mulher, no verso 13 do capítulo 3. Que fizeste? Deus não sabia? Claro que sabia. Deus está fazendo perguntas para tentar trazer Caim para a consciência do pecado e do que aconteceu. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Desde a terra. Agora, maldito és tu, serás afastado da terra que abriu a boca para receber a tua mão o sangue do teu irmão. Afastado da terra. Quando Deus cria o Éden, ele põe no Éden um jardim e coloca no jardim Adão e Eva, sim? Quando eles pecam, o que Deus fala? Vocês estão expulsos do jardim. Mas eles continuam na região do Éden. Eles são expulsos do jardim, mas na região do Éden. Então, só para a gente poder visualizar isso, acompanhe aqui comigo o raciocínio. Imagina que aqui fosse o jardim, tá bom? E eles estavam aqui, eles são expulsos, eles estão na região do Éden, mas expulsos do jardim. Então lá eles estão vivendo, cultivando, criando animal. Agora o que Deus está falando para ele é o seguinte: ó, eu vou te expulsar daqui também. Você vai ficar ainda mais afastado. Porque a ideia do jardim é a ideia da presença de Deus. E a ideia aqui é, Deus está afastando Caim para que ele perceba que o pecado o afastou de Deus. Houve um distanciamento da presença de Deus. E aí ele vai falar, olha, serás afastado da terra. Quando a gente lê o capítulo 6 e a gente vê Deus falando, então eu vou trazer um dilúvio e vou acabar com o homem da face da terra, o que Deus está fazendo? Aí já abriu a porta e todo mundo já foi de vez. Entendeu o que eu quero dizer? Deus está mostrando como o pecado gera esse distanciamento. Assim que a maldade vai se multiplicando, nós vamos nos afastando da presença de Deus. Então Caim disse ao Senhor: a minha punição é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsa da face da terra, também me esconderei da tua presença, serei fugitivo e vagarei pela terra, e quem me encontrar me matará. Essa passagem é muito importante. No final, aqui, quando eu fizer a conclusão final, já estou terminando. Mas guardem esse verso, não vou explicar agora não, vou explicar depois. O Senhor, porém, lhe disse, mais uma demonstração da misericórdia de Deus, essa é a terceira, verso 15. 7 vezes recairá a vingança sobre quem matar Caim. O que ele está dizendo? Vou preservar a sua vida. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que ninguém que o encontrasse o ferisse de morte. O que Deus está fazendo? Está botando nele um sinal, a Bíblia não fala qual é o sinal, mas o sinal não é para punir, o sinal é para preservar a vida dele. Olha que Deus misericordioso é esse, que a passagem está apresentando para nós. Um Deus que, cheio de misericórdia, orienta antes que o pecador caia no pecado. Um Deus que, cheio de misericórdia, se apresenta diante do pecador que acabou de cair no pecado para trazer o pecador à consciência do que ele fez. Ainda resoluto, ainda embrutecido, ainda com o coração endurecido,
esse Deus é tão misericordioso que vai preservar a vida do pecador, para que em algum momento da sua caminhada ele possa cair em si. Porque agora, a partir de agora, todos os dias da sua vida, ele vai conviver com aquele sinal e com o dia que ele matou o próprio irmão. Ele vai ter que conviver com isso. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod. Saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod. Bom, para a gente poder concluir, como eu disse, a misericórdia de Deus se apresenta ao nos advertir quanto ao pecado. A misericórdia de Deus se apresenta ao nos trazer a consciência do pecado que cometemos. E a misericórdia de Deus se apresenta em tentar nos preservar em vida, para que haja uma chance para nós de cair em si e nos arrepender do mal que fizemos. Qual é a grande ideia, então, que esse texto está trazendo para nós? Qual é a grande lição aqui, pastor? A grande lição eu resumo da seguinte maneira: Deus é santo e misericordioso, e esse Deus santo e misericordioso tratando do coração do pecador que resiste às suas advertências. Então, embora Deus seja cheio de misericórdia e esteja tratando do coração do pecador, esse pecador está endurecido e resiste à sua advertência, resiste à sua correção. Por que Moisés vai contar uma história como essa? Primeiro, para mostrar a origem do conflito entre as gerações. A geração dos que buscam a Deus e a geração daqueles que desobedecem. Isso vai explicar para eles os conflitos que se virão quando eles chegarem na terra. Quando eles tiverem que enfrentar os moradores de Canaã, e eles terão que lutar contra eles, eles terão esse entendimento claro de que aqueles povos que vivem lá são da descendência dos que desobedecem a Deus, dos que rejeitaram a sua correção. Por isso eles vão à luta. Por isso eles vão lutar e vão ter que guerrear, e a origem desse conflito é o que vai permanecer. Por que é tão importante que quando eles entrem na terra, eles eliminem por completo os povos de Canaã, para que a descendência dos desobedientes não influencie a descendência dos filhos de Deus? Eles não fazem isso, e a gente vai ver lá depois que isso acaba acontecendo. Segunda lição que Moisés quer trazer para aqueles homens é a necessidade de olhar a Deus, a necessidade de adorar a Deus não de qualquer jeito. Deus não nos permite adorá-lo de qualquer jeito. Deus tem um modo que lhe agrada e nós devemos adorá-lo do modo que lhe agrada. Eu não posso adorar a Deus de qualquer jeito. Toda adoração tem que ser bíblica, toda adoração tem que ser cheia do Espírito e em verdade, feita em Espírito e em verdade, e toda adoração precisa ser carregada da pessoa e da obra de Jesus. Não serve para Deus qualquer tipo de adoração. Somos uma igreja evangélica, vamos adorar. Vamos fazer o quê? Vamos subir a um monte, vamos queimar papelzinho, vamos fazer isso e aquilo, dar 7 pulinhos, pular a corda, fazer ato profético. Não serve qualquer tipo de adoração para Deus. Deus determina qual é o tipo de adoração que agrada. E Ele quer um tipo de adoração que lhe agrade. Se eu ofereço ao Senhor uma adoração que não lhe agrada, Ele rejeita a adoração. E ao sondar o meu coração, Ele me rejeita também. Então Deus quer uma adoração que lhe agrade e quer com um coração que lhe agrade. Terceira coisa que Moisés está tentando ensinar para o povo, e fica de lição para nós também. Ele quer demonstrar a misericórdia do Senhor, em que Deus é compassivo para tratar do coração do pecador, mas também a sua justiça em repreender e disciplinar o seu povo. Então, assim como Caim vai ser expulso da presença do Senhor, se eles pecarem na terra, eles também serão expulsos daquela terra, como disciplina do Senhor. Deus ama os seus filhos, mas corrige os filhos a quem Ele ama. Então, muitas vezes as coisas acontecem conosco, fruto da punição e da disciplina do Senhor. Não porque Ele não nos ame, mas porque seu coração misericordioso deseja que o nosso coração rebelde caia em si. Deus às vezes permite que aconteçam coisas conosco, para que a gente possa cair em si e perceber o erro que nós estamos cometendo. E por último,
a depravação do pecado e a crescente maldade da raça humana. Moisés está tentando mostrar para eles que depois que Adão e Eva pecaram lá, essa natureza pecadora vai permeando a raça humana e vai se multiplicando sobre a terra. E aí, ao longo do capítulo 4, se você quiser ler em casa, ele vai falando dos filhos de Caim e de como a maldade foi se multiplicando e multiplicando e multiplicando sobre a terra até chegar ao capítulo 6 e Deus decidir eliminar toda a raça humana da face da terra. Ele está tentando mostrar o quanto o pecado é prejudicial, o quanto o pecado nos leva a atitudes tão reprováveis como matar um próprio irmão. Bom, para a gente terminar, eu quero ler para os irmãos Hebreus, capítulo 12, só vou ler o versículo e aí eu encerro. Hebreus, capítulo 12, o verso 24 e 25, diz assim, Hebreus 12, 24 e 25, diz assim, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de quem? Do que o sangue de Abel. Como assim, pastor? O sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Abel clamava por vingança pelo que havia acontecido, mas o sangue de Jesus clama para que os pecadores se voltem para Deus em arrependimento. E ele completa no verso 25 dizendo assim, cuidado, para não rejeitares aquele que fala, porque se não escaparam os que rejeitaram, quem os advertia sobre a terra, muito mais nós, se não nos desviarmos daquele que nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. O que ele está dizendo aqui com isso? Aquela geração, a carta é onde? Para os hebreus, para o povo de Israel. Então ele está dizendo, olha, para aquela geração o sangue não os advertiu, eles continuaram rejeitando e não obedecendo ao Senhor. E ele fala, cuidado, para que o sangue de Jesus, que clama e fala muito mais alto do que o sangue de Abel, não seja rejeitado por nós. Porque o sangue de Jesus, irmãos, foi para que todo o pecado que existe em nós fosse perdoado. Foi para que o nosso coração duro de pedra pudesse se voltar a Deus. Foi para que nós não resistíssemos mais às advertências do Senhor, mas que nos submetêssemos ao Senhor e resistíssemos ao pecado. O sangue de Jesus foi para isso naquela cruz. E o sangue de Jesus pode me perdoar os pecados e me trazer para a presença do Senhor. Me trazer novamente para a presença do Senhor. Não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Não há condição em que Deus não possa mudar. O sangue de Jesus fala muito mais do que o sangue de Abel. O sangue de Abel clamava por vingança, mas o sangue de Jesus clama por perdão ao pecador. Mas o pecador precisa vir arrependido e contrito. O pecador precisa vir consciente do erro que cometeu. Eu queria orar junto com os irmãos. E eu queria orar por essa palavra e orar pela sua vida nesse momento. E se essa palavra tocou o seu coração e de alguma forma o Espírito Santo se manifestou a você nessa noite e te fez perceber o quanto Deus tem sido misericordioso a trabalhar do seu coração e do meu coração, que muitas vezes se coloca como rebelde, você possa não mais agir em rebeldia, mas se entregar e se submeter ao senhorio de Cristo Jesus. O sangue de Jesus foi derramado naquela cruz para te perdoar os pecados, para que você possa voltar à presença do Senhor. Ore comigo agora nesse momento, Pai. Deus, nós te damos graça por essa palavra e pedimos que no nome de Jesus, o Senhor retire de nós o coração duro de pedra e o Senhor coloque em nós um coração de carne, um coração que tema ao Senhor, um coração que ande nos teus mandamentos e estatutos. Como diz a tua palavra em Jeremias, Senhor, que o Senhor fez conosco uma aliança de valor eterno, para que nós nunca nos apartemos da tua presença. Pai querido, em nome de Jesus, se o pecado gerou afastamento de nós ao Senhor, que nessa noite, nesse lugar, possa haver a reaproximação, a restauração, porque não há pecado que o sangue de Cristo Jesus não possa perdoar. A graça do Senhor é suficiente para perdoar pecados. A graça do Senhor é suficiente para levantar o caído.
A graça do Senhor é suficiente para nos colocar de pé mais uma vez e nos fazer andar em novidade de vida. Por isso pedimos, ó Pai, que o Senhor, que é rico em graça, é rico em bondade, é rico em misericórdia, derrame sobre nós a tua graça nessa noite. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Que toda maldade que há nos nossos corações possa ser retirada. Como nós cantamos aqui, Senhor, que possamos realmente receber um novo coração. Um coração que não seja rebelde, um coração que não seja teimoso, um coração que não se desvie do Senhor, um coração que não deseje o mal ao meu semelhante, que não deseje matá-lo, mas um coração que perdoe, um coração que seja bom, um coração que seja humilde, um coração que seja servo do Senhor, um coração, ó Deus, que se submeta à tua palavra, que o Senhor coloque em nós, ó Deus, dentro de nós um coração assim. Nós oramos, ó Pai, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus.